Pessoal, beleza? Então, para essa nossa aula de retorno, eu resolvi pegar como revisão e fazer todas as atividades que foram propostas nas aulas anteriores. Lembrando que anteriormente a gente estava estudando razão e proporção, e estudamos um pouquinho de escala. Então, as atividades que serão resolvidas aqui são as atividades referentes à razão e proporção, que tem lá divisão proporcional, né? Além de ter razão, a definição e exemplo de razão e proporção, divisão proporcional, a parte de escala que a gente viu, densidade demográfica, velocidade média e escala, regra de três simples e regra de três compostas. Foram três atividades do módulo que foram propostas. Outro detalhe importante é que aqui eu não coloquei os enunciados das questões, eu apenas procurei responder as questões envolvendo razão e proporção, divisão proporcional, escala e regra de três. Então, a nossa primeira atividade proposta foi com relação à razão e proporção que nós estudamos. Foi atividade da página 37, tem apenas três questões, que envolve razão e proporção e divisão proporcional. A primeira questão diz o seguinte, está na página 137, questão 1. Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área ocupada por eles. Nos estados brasileiros, costuma-se considerar a área de 1 km² para calcular a densidade demográfica. Em 2017, a população do estado de São Paulo, estimada pelo IBGE, era de 49.094.866 habitantes. E sua área territorial é 248.219,627 km². Usando uma calculadora, calcule a densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, a questão diz o que é a razão da densidade demográfica, né? A densidade demográfica você calcula dividindo o número de habitantes pela área ocupada por esses habitantes. Neste caso, nós temos a seguinte fórmula, né? Que envolve o número de habitantes e a área ocupada. Nós temos um número de habitantes de 45.094.866 dividido por 248.219,627. Poderíamos ter feito uma aproximação ali, né? Aproximado para uma casa decimal e a gente teria, por exemplo, 248.220 km², mas deixamos assim mesmo. Fizemos a divisão, né? Você pode usar a calculadora e vai achar que um valor de 681.667. Neste caso, a gente também poderia ter feito a aproximação, porque a densidade demográfica, né? A gente costuma dizer também população, densidade relativa, a gente poderia aproximar para 182 mil, né? Uma vez que esse número refere-se ao número de habitantes por área. Então, você não tem 0,6 habitantes. Então, é mais prudente aproximar para mais, né? 182 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ver a próxima questão. A questão 2. A gente tem o seguinte na questão 2. Divida o número 120 em partes. Aí na letra A, você tem diretamente proporcional a 2 e a 3. E na letra B, inversamente proporcional a 2 e a 4. Então, nós vamos dividir o número 120 em parte diretamente proporcional a 2 e a 3. E, posteriormente, dividir o mesmo número 120 por partes inversamente proporcional aos números 2 e 4. Então, vamos lembrar, né? Primeiro o seguinte, se eu vou dividir em duas partes, chamei de x e y, a soma dessas duas partes
será igual a 120. Por que duas partes? Porque eu tenho dois valores ali para ser dividido, né? O 2 e o 3. Eu vou ter uma parte diretamente proporcional a 2 e a outra parte diretamente proporcional ao 3. E quando eu somar essas duas partes, o valor encontrado será de 120. Ou seja, existe um número x que é diretamente proporcional a 2 e um número y que é diretamente proporcional a 3. E essas duas razões, ao serem divididas, gerará, né, o que a gente chama de constante de proporção k. Então a gente tem a seguinte expressão: x sobre 2 igual a y sobre 3, que é igual a k. Consequentemente, né, se a gente separar essas três razões duas a duas, se eu pegar a primeira e a última, x sobre 2 igual a k, então multiplico x igual a 2k. Pegar a segunda e a terceira, y sobre 3 igual a k, então y igual a 3k. Ou seja, se eu substituir aqui o x por 2k e o y por 3k, eu vou ter uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Ao resolver essa equação, acharei o valor de k. Consequentemente, eu posso usar aqui essas expressões para achar o valor de x e o valor de y. Então é isso que vamos fazer aqui agora. Substituir o x por 2k, substituir o y por 3k. Eu tenho 2k mais 3k igual a 120. Isso quer dizer que 5k igual a 120. Consequentemente, k vai ser igual a 120 dividido por 5, que vai dar 24. Ou seja, o valor da constante de proporção é 24. Então, x vai ser igual a 2 vezes 24, que vai dar 48. E y vai ser igual a 3 vezes 24, que vai dar 72. Se você somar 48 mais 72, vai achar 120. Então, os dois números diretamente proporcionais ao 2 e ao 3, que podemos dividir 120 nesse caso, os números serão 48 e 72. Agora vamos pegar o mesmo número 120 e dividir inversamente proporcional a 2 e a 4. Isso quer dizer o seguinte: a ideia continua sendo a mesma, né? Eu vou ter dois valores que somados dão 120, porém, como a divisão é inversamente proporcional, o meu x agora vai ser inversamente proporcional ao 2. Eu vou dividir pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2. O meu y vai ser inversamente proporcional ao 4, então eu vou dividir pelo inverso de 4. E a gente vai ter uma nova constante de proporção. Eu posso lembrar ali que na divisão de frações você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou ter uma expressão um pouco mais simples, ou mais simples para a gente resolver, né? Então é só repetir o x, inverter o 2, aí vai ficar 2x igual a 4y igual a k. E a mesma ideia, eu vou usar esses valores separadamente, né? 2x igual a k, 4y igual a k. Aí a gente tem o seguinte: já que a gente está usando o k como referência na equação, se a gente pegar aqui, usar a propriedade de razões, né, ou de adição de números inteiros, de números racionais, desculpa, então x vai ser igual, está multiplicando, divide. X é igual a k sobre 2 e y é igual a k sobre 4. Volta aqui a esse início aqui, substituo o x por k sobre 2, o y por k sobre 4. Aí novamente teria uma equação do primeiro grau com uma incógnita, resolvo esta equação, acho o valor de k, volto a esse passo aqui e determino o valor de x e o valor de y. Somando duas frações. Como essas duas frações aqui, os denominadores são múltiplos, né? Então, o denominador comum vai ser o maior deles, no caso, o número 4. Então, eu vou ter 4 dividido por 2 vezes k, que vai dar 2k. 4 dividido por 4, que vai dar 1 vezes k, dá k. Então, eu vou ter 2k mais k sobre 4 igual a 120. Resolvo, né? Uso aqui a propriedade, multiplicação dos meios pelos extremos, né? Eu posso somar aqui para ficar mais fácil, mas eu posso já utilizar aqui. O ideal é que a gente some aqui para não atrapalhar, né? 2 mais 1 dá 3. Então, eu tenho 3k
e depois vezes 1 dá 3K. E aqui, 4 vezes 120, 480. Ou seja, 3K é igual a 480. Consequentemente, K vai ser igual a 480 dividido por 3, que vai dar 160. Se K é 160, então X, que é igual a K sobre 2, vai ser igual a 80, e Y, que é igual a K sobre 4, vai ser igual a 40. Perceba que nesse caso, os valores eles diminuem à medida que você aumenta o valor da divisão. No primeiro caso, como é direto, à medida que o valor aumenta, aumenta-se também aqui, né? 48 para 72. Aqui foi o contrário, né? 80 para 40. Isso porque inversamente proporcional. Próxima questão, a questão 3. A gente tem divisão proporcional mais uma vez. Também está na página 137, diz o seguinte: ao montar uma empresa, cada um dos 3 sócios aplicou, respectivamente, R$20.000, R$30.000, R$50.000. O balanço anual da empresa acusou um lucro de R$40.000, o qual será dividido em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado. Qual será o lucro devido a cada sócio? Então, você tem 3 pessoas que juntaram suas rendas e abriram empresa, e no final gerou um lucro de 40 mil. Você tem 3 em ordem crescente, 20, 30 e 50 mil aplicado, e esse lucro de 40 mil será dividido entre eles de acordo com a proporção dada inicialmente na abertura do negócio. Então, a gente vai dividir 40 mil em partes diretamente proporcionais a 20 mil, 30 mil, 50 mil. Desta forma, lembrando que a soma das 3 partes deverá ser igual a 40 mil, né? Então, a gente tem o seguinte aqui, que A vai ser diretamente proporcional a 20 mil, B vai ser diretamente proporcional a 30 mil, e C vai ser diretamente proporcional a 50 mil. Isso quer dizer que A sobre 20 mil é igual a B sobre 30 mil, que é igual a C sobre 50 mil, que é igual a constante de proporção. Vamos usar a mesma ideia da questão anterior, igualar as frações, as razões ao número K. Se eu igualar aqui A sobre 20 mil igual com K, eu vou ter que A vai ser igual a 20 mil K, B vai ser igual a 30 mil K, e C vai ser igual a 50 mil K. Substituindo aqui, respectivamente, esses valores, eu vou ter uma equação do primeiro grau na incógnita K. Resolvendo, eu acharia o valor de A, B e C. Então, bora fazer isso aqui. Primeiro, a gente tem que as somas das divisões serão igual a 40 mil, pois é o valor que estamos dividindo. Então, eu vou simplesmente substituir ali o A por 20 mil K, o B por 30 mil K e o C por 50 mil K. Somando esses valores, né, a gente pode até, se vocês quiserem aqui, simplificar. Não vai fazer nenhuma divisão, diferença no final, né? Mas vamos deixar para simplificar quando a gente tiver somado aí. Eu vou ter 20 com 30, 50, com 50, 100. Então, vou ter 100 mil. 100 mil K igual a 40 mil K. Aqui, a gente já poderia, tanto em qualquer um desses passos anteriores, né? Porque aqui a soma, simplesmente, tem 5, cortei um 0 a mais, tem 4 0 de um lado, tem 5 do outro. Então, esse 0 aqui continua. Então, ficaria 10K igual a 4. Então, K igual a 4 décimos, 4 sobre 10. Foi o que a gente fez aqui, né? Você pode fazer aqui também. Na verdade, quando a gente faz essa expressão aqui, a gente não está cortando nenhum número, a gente está simplesmente simplificando por 10, né? Elimina 0 em cima, 0 embaixo, dividiu por 10. Eliminou 0 em cima, 0 embaixo, dividiu por 100. Eliminei 0 em cima, 0 embaixo, dividiu por 1000. 0 em cima, 0 embaixo, 10 mil. Então, na verdade, essa fração aqui foi simplificada por 10 mil. Então, K é igual a 0,4, 4 décimos. Consequentemente, A vai ser igual a 20 mil vezes 4 décimos, que vai dar 8 mil.
B vai ser 30 mil vezes 4 décimos, que vai dar 12 mil. E o C, 50 mil vezes 4 décimos, que vai dar 20 mil. Então, o primeiro sócio ganhou 8 mil, o que investiu 20 mil. O segundo ganhou 12 mil do lucro e o terceiro ganhou 20 mil. Como você tem empate diretamente proporcional, né, quanto mais você investir, mais você ganha no final. Então, a gente vai ter os lucros de 8 mil, 12 mil e 20 mil, respectivamente para os sócios iniciais.